Você já parou para pensar, você que tem filho, a respeito de qual é a sua função na vida do seu filho? E ao contrário, qual é a função do seu filho na sua vida? A gente precisa pensar. Olá, meu nome é Lucila Barros, do Grupo Espiritualista Água Viva. Hoje eu quero conversar com você a respeito de paternidade. Eu me lembro de amar um poema do Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Gibran continua, e se você quiser olhar esse poema lançando essas palavrinhas no Google, você vai ver eventualmente uma fala muito mais inspirada do que esta minha. Vai lá, vale a pena. Mas esta daqui, prosseguindo. Será que nossos filhos são tão importantes assim? É muito comum que a gente projete simplesmente o nosso narcisismo nos filhos que a gente tem. Não por acaso, muitas vezes espíritos que são muito hostis a nós em experiências passadas chegam como filhos e eles vêm com a nossa cara, cuspido escarrado, igualzinho. Porque a gente é tão narcisista que quando a gente olha o espelho do outro e se reconhece, a gente pensa, como ele é maravilhoso, que coisa mais linda do mundo. E a vida, que é muito sábia, usa essa tendência humana. Mas não, os nossos filhos não são nossos, são espíritos como nós, convivências anteriores como nós. E nós temos, sim, a obrigação de dar estrutura, dar regra, ensinar como funciona esta matrix em que a gente está inserido, as regras de convivência, horário, respeito ao outro, tudo. Mas a gente nunca sabe, porque o vento sopra, sabe lá de onde. O corpo é do corpo, mas a alma é diferente. E os nossos filhos podem ser muito mais evoluídos do que nós, ou podem ser muito menos evoluídos e cobrando a tutela e a orientação. Mas se tem uma coisa que eles não são, são nossos. Eles não são projeções nossas. Eles são seres independentes e com toda uma vivência espiritual, às vezes muito emaranhada com a nossa e às vezes muito diferente. Qual é o nosso papel? O nosso papel é de transmitir valor. Ter filhos não se trata de perpetuar DNA. Ter filhos é uma atividade para o mundo, para o bem do mundo. A gente que tem filho está pensando nas próximas gerações e na continuidade da humanidade, ou pelo menos é assim que deve ser. E essa continuidade não é a minha fita de DNA. Essa continuidade é muito mais ampla e muito mais alta. Que a gente saiba olhar com bastante neutralidade para os nossos filhos, porque assim como nós, e que não somos pais perfeitos, temos nossos defeitos, nossos filhos também. E esses defeitos aparecem desde a mais tenra infância. Tá ali. A falta de gosto pelo trabalho, ou a capacidade de provocação, ou o medo extremo, tudo está ali. E cabe a nós propiciar condições de que o melhor floresça, de que esse espírito, de alguma maneira, consiga transcender essas limitações que ele traz, mesmo que seja muito devagarinho. Mas, acima de tudo, a gente não pode perder de vista que
O amor que a gente treina tantas vezes por conta do nosso egoísmo na maternidade ou na paternidade, que a gente pensa, o amor de pai ou de mãe, o amor de mãe especificamente, é o maior do mundo. Puro, totalmente desinteressado. Mentira! Nosso amor ainda é humano. Mas a gente tem uma provinha do que é um amor melhor se a gente não é narcisista. Claro, porque o narcisista de verdade, esse só vai ver o filho como uma projeção sua sempre. Que pena. Como a vida fica pobre. Mas, acima de tudo, que a gente saiba treinar. Eu vou propor um exercício para você. Se você acredita em reencarnação, sabe o que dá para fazer a partir disso que a gente idealiza em maternidade ou em paternidade? Porque eu saí pela rua. Da próxima vez, você não olha para o outro, seja o outro quem for, com aquele olhar de pode ter sido meu filho em outra vida. Posso ter por este ser o amor mais puro que eu sei dar hoje. Ele pode ser absolutamente ligado a mim. Quando a gente faz isso, a capacidade da gente de amar devagarinho vai se ampliando, porque a ordem é da gente amar todo mundo, coisa que a gente muitas vezes não consegue, porque a gente não percebe, a gente entende errado o que seja amor. A gente acha que amor é querer perto, e nem sempre é assim. Amor é entender que aquele ser, assim como nós, é feito da mesma contextura e tem as mesmas possibilidades e merece o mesmo cuidado, ainda que esse cuidado envolva, de muitas maneiras metafóricas, ficar trancado numa prisão durante alguns milênios, se for o caso, para despertar em si a própria capacidade de amar. Que a gente saiba, a partir dos nossos filhos, abstrair o amor e que a gente saiba nos nossos filhos dar o amor de presença e de correção também, que pode parecer tão chato, mas é tão importante para que cada espírito cumpra a sua tarefa de evolução e progresso. Um abraço.